outra versão da geografia clássica. A geografia clássica ou tradicional, em primeiro lugar, ela não é uma corrente, ela é um período. Ela é um período que vai mais ou menos da época da institucionalização da geografia enquanto ciência, lá por 1850, até mais ou menos 1950, com o advento da chamada geografia quantitativa, teorética. Ou seja, é um período que tem mais ou menos 100 anos e que dentro desse período nós conseguimos identificar várias geografias, várias correntes, várias formas de se produzir o conhecimento geográfico e que muitas vezes são colocadas dentro de um saco de gatos chamado geografia tradicional, como se tudo fosse mais ou menos coeso, mais ou menos a mesma coisa. E claro que não é bem assim. Não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, eu aprendi com os manuais ou com as aulas de história do pensamento geográfico há muito tempo atrás que a geografia tradicional ou clássica, ela tinha basicamente uma disputa entre duas correntes ou duas escolas, a escola alemã e a escola francesa. A escola alemã sendo mais determinista e sendo representada pelo Friedrich Ratzel, e a escola francesa sendo mais possibilista, sendo representada pelo Vidal de Lablache. Ainda que essa palavra possibilista tenha vindo um pouco depois com o discípulo do Lablache, o Lucien Febvre. Essa é uma forma de ver a geografia tradicional ou clássica. Ela não está errada. Mas apesar de ser a mais difundida, ela tem limites. Ela esconde outras geografias feitas lá na época. Na verdade, o Ratzel e o Lablache tinham muito mais em comum do que se imagina. Por exemplo, os dois tinham um contexto de unificação alemã, no caso do Ratzel, ou de invenção de uma identidade francesa, no caso do Lablache. Os dois eram geógrafos a serviço do Estado, a serviço dos governos da época. O Ratzel com a expansão do Estado, com a questão do espaço vital, e o Lablache com o quadro da geografia francesa, a França do Leste, que também é um dos primórdios da chamada geografia política, junto com o Ratzel e junto com outros também. Nós temos aí com a escola alemã e com a escola francesa, com o Ratzel e com o Lablache, um tipo, praticamente uma corrente na geografia tradicional, que a gente chama de corrente estatista ou estadocêntrica. Porém, outros geógrafos contemporâneos a eles foram tão brilhantes quanto esses, ou até mais. Nós lembramos aqui, é claro, de Kropotkin e de Reclus. Bom, o Piotr Kropotkin era um naturalista, ele desenvolveu a teoria do apoio mútuo, ele teve várias contribuições com relação à economia política nos seus livros A Conquista do Pão, Campos, Fábricas e Oficinas, etc. E foi um dos que mais desenvolveram o que a gente chama de projeção espacial do pensamento libertário, ou seja, o princípio federativo, com uma desconcentração econômico-espacial e uma descentralização territorial radicais. No seu Campos, Fábricas e Oficinas, por exemplo, ele chega a propor uma indissociabilidade, uma ruptura na divisão entre trabalho intelectual e manual e na divisão entre campo e cidade, ou mesmo entre indústria e agricultura. Já o Reclus nos contou sobre a aventura humana sobre a superfície da Terra. Ele foi pioneiro, um dos pioneiros na dialética em algumas análises da geografia e foi também precursor de tantos outros assuntos que hoje a gente trata muito bem na geografia. Alguns podem não considerá-lo o maior geógrafo de todos os tempos, mas certamente foi aquele que deixou a maior obra em quantidade de páginas escritas. Em comum, Kropotkin e Reclus, além de serem anarquistas, fizeram uma geografia marginal e popular, dos de baixo, como a gente fala hoje, que a gente pode chamar de crítica ao Estado, Estado crítica, como se fosse uma corrente concorrente àquela estadocêntrica do Ratzel e do Lablache. Ora, mas por que esses dois grandes geógrafos foram marginalizados ao longo de boa parte do século XX? Bom, houve pouco resgate
deles ao longo do século XX, lá na década de 70, com a chamada geografia crítica, que era basicamente uma geografia marxista, alguns autores na França, alguns autores na Inglaterra e depois no Brasil resgataram algumas coisas de Kropotkin e de Reclus, mas com um tratamento que o Marcelo Lopes de Souza chama de museológico, peças de museu, coisas importantes, mas que ficaram no passado, que não seriam suficientes para inspirar uma análise da contemporaneidade. No Brasil, nos anos 80, nós tivemos uma compilação, a tradução de alguns textos até então inéditos para o português, organizada pelo grande geógrafo Manuel Correia de Andrade. E depois, só de uns 15, 20 anos para cá, que nós temos uma produção um pouco mais robusta, inspirada ou sobre Kropotkin e Reclus na geografia, principalmente na geografia brasileira que eu estou falando. Então, a partir disso, uma outra versão ou outra forma de contar a história da geografia clássica é uma corrente estatista com Ratzel e Lablache e outros também, e uma corrente anti-estatal popular com Reclus e Kropotkin e outros também. Ou seja, de um lado, geógrafos a serviço do Estado e do outro, geógrafos a serviço do que a gente chamaria de movimentos sociais, desde final do século XIX. Não é algo que começou ontem. Aqui na descrição do vídeo você encontra obras de Kropotkin, de Reclus, de Manuel Correia sobre Reclus, um número da revista Terra Brasilis com vários textos sobre o Reclus, livros com Kropotkin, Reclus, entre outros, para você se aprofundar. A geografia atual, no século XXI, enquanto ciência, ela não pode se esquecer que boa parte das bases dela, dois dos maiores geógrafos ditos clássicos, foram anarquistas, anticolonialistas e estiveram ao lado dos vencidos, dos marginais. Que peso isso tem ou deveria ter para a geografia feita no século XXI? A história, muitas vezes, é a história dos que venceram. Nós podemos e devemos contar outra história do pensamento geográfico. Inscreva-se no canal do NEPES, compartilhe os nossos vídeos e contribua com a divulgação científica.